ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. No livro de Lucas, do capítulo 9, versículo 37. Lucas, capítulo 9, do versículo 37. A gente vai falar algo também muito interessante. É uma sequência de uma mensagem aonde no domingo eu falei sobre romper com as trevas. Aí depois, domingo passado, falei sobre romper com as dúvidas. E hoje nós vamos falar acerca do que já está acontecendo na igreja, rompendo com a incredulidade. O que tem de povo que hoje está incrédulo mesmo dentro da igreja. A incredulidade tomou conta do coração, mesmo do povo dentro da igreja. É como eu tenho falado, a incredulidade não é o que está lá fora, a incredulidade está dentro da igreja. Porque quem está lá fora é ímpio. E o ímpio, ele vive cheio de dúvida, ele não crê. Então para ele tanto faz, tanto fez. Se ele sabe que até Jesus vai voltar, a maioria dos ímpios sabe. Mas você acha que eles estão preocupados? Não estão. Eles vão vivendo a vida deles. Só vai vir mesmo para a igreja, para Jesus mesmo, quando realmente cair numa situação difícil e reconhecer que precisa de Jesus. Porque tem gente que mesmo ali, numa situação difícil, o coração está assim, ó. Não tem. Então quando ele reconhecer, daí ele vem para a igreja. Aí no início da caminhada da fé, ele coloca toda a tua força numa crença em Deus, que o negócio vai mudar, que os milagres vão acontecer. Mas no decorrer da caminhada da fé, a incredulidade entra. Então não vem lá de fora para dentro. A incredulidade começa de dentro, depois sai para fora. Por quê? Porque as pessoas, o que acontece? A incredulidade cresce no coração das pessoas porque eles deixaram de ler a Bíblia, deixaram de crer na palavra de Deus. E para muitos é que nem aquele ditado: eu só acredito vendo. E o que é pior, a salvação vai ficando mais distante ainda. E bem no final da mensagem eu vou mostrar para você que o incrédulo perde a salvação. Perde a salvação. Vamos meditar comigo aqui, Lucas capítulo 9, do versículo 37. Diz assim: e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, eles saíram ao encontro de uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o largar depois do ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco e vós sofrereis? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus
e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, e disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Diga graças a Deus. Vamos orar a Deus, pedir a direção. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, dê a direção do Teu Espírito através desta palavra, Senhor. Que se tiver uma incredulidade do nosso coração, que nesta manhã o fogo do Teu Espírito venha queimar, venha arrancar e reacender a chama dos nossos corações. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Por isso que eu te peço, Espírito Santo, desenvolva esta mensagem. Fala ao nosso coração, fala no coração do Teu povo, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso subconsciente. Coloca dentro de nós a Tua vontade, o Teu querer. Reacenda e chama, meu Pai, da nossa fé. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Desenvolve suas mãos e palmas para Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Toma o seu assento. Rompendo com a incredulidade. É o que está acontecendo em muitas igrejas. O povo está ficando muito incrédulo demais. A incredulidade, na verdade, é a falta de fé ou a recusar em crer. Essa passagem aqui de Lucas me lembra muito bem em Marcos, que é a mesma mensagem. Vou até ler para você entender. O que não falou aqui em Lucas, mas fala em Marcos, do capítulo 9, a mesma mensagem. O problema desse povo, o problema desse cidadão, que quando ele levou o filho dele até Jesus, ele logo de cara falou, primeiro levou os discípulos, porque os discípulos não conseguiam expulsar o mal que estava dentro dele, dentro daquele rapaz. Mas a pergunta é, os discípulos não conseguiram expulsar porque era eles que estavam mal? Ou era eles que eram incrédulos? E se nós for agora em Marcos do capítulo 9, do versículo 14 e ler até o 28, na hora ele pede ajuda para Jesus. Primeiro ele chegou colocando o filho dele na situação, aí depois jogou nas costas dos discípulos, que os discípulos não conseguiam expulsar. Mas aqui em Marcos ele fala que ele estava incrédulo. Ele fala, ele levou o filho dele até os discípulos, mas dentro do coração dele estava assim: será que eles vão conseguir tirar? Será que eles vão conseguir? Puxa, meu filho está assim, já desde criança já está desse jeito. Será? Irmão, você pode trazer uma pessoa numa cadeira de roda, um parente teu que seja, ou qualquer um doente, você pode até trazer, mas se você não crê, o milagre não vai acontecer. O milagre só acontece quando você crê, quando nós cremos, porque Deus não trabalha com a incredulidade, Deus trabalha com a fé, amém? Se nós ler aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, quer ver? A mensagem diz assim, ó, eu vou ler até o versículo 20, versículo 19, e ele respondeu, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Vê que Jesus já chamou de geração incrédula. Então não falou de uma geração que crê, falou de uma geração incrédula, porque Jesus está ali, mas eles não estão vendo, eles não estão crendo. Irmão, sabe por que existe médico? Sabe por que existe médico, enfermeiro? Sabe por quê? Porque a igreja fracassou nos milagres. Fracassou, estou sendo sincero. Não se vê mais gente curada nas igrejas. Não se vê mais gente levantando de cadeiras de roda.
Não se vê mais gente dando testemunho, mostrando o papel, ó, diagnóstico com câncer, agora não tenho mais. Não se vê. Porque essa geração agora virou uma geração incrédula. Eles preferem buscar os métodos de médico. Claro que você tem que buscar, mas eles preferem ir primeiro no médico para depois vir na igreja. Tinha que ser ao contrário, não é verdade? Primeiro vou na igreja, vou buscar em Deus, não vir somente em igreja. Porque tem pessoas que vêm na igreja porque está doente, irmão. E quando ele age a fé, manifesta a fé, a cura vem. Mas depois ele pega e sai de novo, porque não quer compromisso com Deus. Ele só conseguiu simplesmente a cura. As curas, os milagres acontecem através da fé. Tudo através da fé. Qualquer pessoa. Se uma pessoa chegar por essa porta e dizer: pastor, eu estou doente, eu falar: se crê, eu creio, então vamos orar, oramos, pronto, o milagre acontece através da fé. Mas depois, se ele não se apegar firme com Cristo e não se apoiar na palavra de Deus, vem a incredulidade. Veja só, é muito interessante isso daqui. Aí ele fala assim, ó, e trouxeram-lhe, quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo é que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas das vezes tem lançado no fogo, na água para destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda-nos. Aí Jesus disse, veja que não está em Lucas isso aqui, agora está em Marcos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí, meu amigo, aí o cidadão aqui entendeu. Ele pediu ajuda para ele, mudou na hora a situação. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele até levou o menino ali para os discípulos de Jesus expulsar. Mas o problema é que ele levou duvidando. Será que vai acontecer? Será realmente isso? Porque desde a infância eu vejo meu filho assim, estou cansado. Provavelmente já passou até por vários médicos por lá, para ver se resolve. De repente chegou até nos fariseus lá para ver se fazia alguma coisa. De repente fez até sacrifícios de animais para ver se curava o rapazinho. Mas não, por causa da incredulidade. A incredulidade é dentro da igreja, irmãos. O povo está perdendo a fé. O povo não está crendo mais. As igrejas estão ficando vazias. Para você entender que muitas pessoas que são confrontadas com a verdade, eles escolhem não acreditar. Porque quando você prega o evangelho de verdade, porque o evangelho confronta, eles não querem acreditar. Eles preferem viver a incredulidade da maneira deles. Abre comigo lá em Romanos para você entender. Olha só. Romanos do capítulo 1. Esse Romanos capítulo 1 do versículo 21, a gente poderia usar de várias formas essa mensagem aqui, que foi direcionada. Mas olha só o que fala com relação às pessoas que não querem acreditar. As pessoas hoje em dia só ficam na igreja se tiver mensagem que passa a mão no ego da pessoa, que passa a mão na cabecinha da pessoa, quer que o ego seja massageado, quer inventar sonhos que não existem, quer inventar chaves de vitória que nunca existiu. É isso que o povo quer ouvir, é isso que eles querem ouvir. As pessoas estão atrás de profetas, de profecias. Irmão, tem que ler a Bíblia, amém? É aqui a palavra de Deus, é aqui. Se nós não tivermos com a Bíblia aberta e não ler, a gente não está dando alimento. Tem que ter o alimento espiritual, tem que se renovar cada vez mais. Diga graças a Deus. Olha só, do versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, olha só, porquanto tendo conhecido a Deus, então aqui se trata de pessoas provavelmente que já estavam na igreja, não glorificaram como Deus,
e nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Acabou a fé. Dizendo-se sábios e tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quádrupes, e de répteis. Olha só, muito forte. E pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, quando isso acontece, as pessoas fecham seus corações para a verdade, preferindo crer em mentiras. Nós tivemos aí recentemente um cidadão aí, que era do mundo gospel, cantava em vários altares, e de repente, do nada, o que ele virou? Uma mulherzinha. Mudou o seu semelhante, inverteu o valor. Mas por que está invertendo os valores? Por causa da incredulidade que está entrando no coração das pessoas. Eles estão invertendo valores, estão inventando coisas que não tem nada a ver. Recentemente, como eu estava comentando aqui com o irmão, agora está uma maior polêmica, que querem mudar a Bíblia, querem tirar as coisas da Bíblia, querem inverter os valores. Isso se chama o que? A incredulidade. E o povo que vive na incredulidade, que não lê a palavra, que não pratica a palavra, vai seguir esse rumo. Vai no rumo. Estão indo para a escuridão de bobeira. É isso que eles estão fazendo. A incredulidade, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus está ali, pronto para nós. Amém? Ele está ali. Ele é o Cordeiro. Por falar em Cordeiro, irmãos, para mim não perder o foco da mensagem, é algo que está falando muito forte. O problema é que o povo não está tendo mais o Cordeiro. Estão compreendendo? Jesus é o Cordeiro. O povo não está tendo mais. Para mim ter esse Cordeiro, eu tenho que deixar o Cordeiro queimar. Para mim deixar o Cordeiro queimar, eu tenho que me alimentar do que? Da palavra, do fogo de Deus. O fogo tem que estar dentro de mim para poder queimar esse Cordeiro. O Cordeiro está pronto para nós. Não precisa colocar o tempero. Não é do nosso jeito. O tempero já está pronto. É o próprio Senhor Jesus. Só que precisa queimar esse Cordeiro. E quando você queima esse Cordeiro, você está comendo desse Cordeiro. Observe, você está comendo. Quando uma pessoa come do Cordeiro, está na mesa com ele. Aí para essa pessoa não importa se o culto vai terminar 10, 20 horas. Não importa. Aleluia. Ele veio porque ele quer, porque está comendo na mesa. Ele não troca nada, absolutamente nada desse Cordeiro. E o povo não está tendo mais esse Cordeiro. O Cordeiro está ali. Mas eles não querem se reacender a chama de dentro deles. Aí vai causando esfriamento espiritual. E é onde começa a entrar a incredulidade. Aí o povo fica perdido. Pensa, irmãos. As igrejas estão ficando vazias. A nossa igreja aqui, Embaixadores, está ficando vazia. Pode ver. Olha para os lados. Olha aí para os lados aí. Está ficando vazia. Sabe por quê? Porque não tem o Cordeiro. Não tem o Cordeiro. Porque a pessoa que não tem o Cordeiro, tanto faz se vem para a igreja ou não vem. Se der eu vou, se não der eu não vou. Fica em casa. Não estão nem aí. Porque eles não têm o Cordeiro. Não estão sentando na mesa. Quem tem o Cordeiro, ele quer. Amém? Ele quer, eu vou me alimentar. Vou me alimentar, eu vou comer esse Cordeiro, vou ficar ali. Mas eu não vou abrir mão desse alimento. Tem que ter fome de Deus. O povo não está tendo fome, irmãos.
terça-feira, alguns não vêm porque trabalham, porque eu sei. Mas quantos que poderiam chegar e dizer, puxa vida, se eu não estivesse trabalhando na terça até de noite, eu vinha buscar o Espírito Santo, porque a gente dá mais ênfase ao Espírito Santo. Aqui a mensagem é mais só sobre o Espírito Santo. E a gente percebe, eu tenho percebido, eu tenho orado muito, muito, muito a Deus com isso, falando, Senhor, o povo perdeu. O povo perdeu, eu chego e falo para Deus assim, o povo perdeu o interesse no Senhor. Perdeu. Eu não falo assim, o que está acontecendo com o povo, ó Deus, para Ele me dar a resposta. Não, eu já vou com a resposta pronta. Porque está notória. Perdeu. Não tem o interesse do Espírito Santo. Irmão, quando eu me converti ao Senhor Jesus, quando eu me batizei nas águas, a partir dali eu vi o pastor falando muito em Espírito Santo. Espírito Santo daqui, Espírito Santo dali, e cura daqui, e milagres que podem acontecer. E eu queria saber quem é esse Espírito Santo. Quando eu perguntei, não foi nem para o pastor, eu perguntei para um obreiro da igreja, como que é esse Espírito Santo? Aí ele chegou e falou, eu vou te falar a real, meu amigo. Se eu te explicar quem é esse Espírito Santo, eu vou estar mentindo para você. Mas não tem explicação. A única forma de você saber quem é ele, você tem que buscar ele de coração aberto e se entregar. Aí eu falei assim, tá, mas eu me entreguei, já me batizei nas águas. Ele falou, sabe o que ele falou? Não é o suficiente. Você tem que buscar o batismo agora. A partir dali você andar na linha, andar sobre a palavra e orar. Buscar esse interesse, você tem que arrancar esse interesse do teu coração. Foi quando eu fiz, busquei esse interesse, comecei na igreja direto. Só que lá, onde eu estava numa época, era igreja que era de domingo a domingo. Era de domingo a domingo. Domingo eu estava, segunda eu estava, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado eu também estava lá. Mas estava lá, nas madrugadas orando, simplesmente, eu não estava querendo, eu estava até desempregado, irmão. Eu não estava pedindo emprego, Senhor me dá um emprego, Deus eu me batizei nas águas, agora quero uma porta aberta. Não, eu só queria, Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero saber quem é, eu preciso, eu quero. E chegou o momento que eu recebi o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu fui o melhor? Porque eu era o cara? Não, irmão. Porque havia um interesse. O interesse. Quando eu entrei, um tempo depois que eu fui levantado obreiro, eu fui até responsável de grupo jovem. Eu fiz aquele jovem despertar deles o interesse de ter o Espírito Santo. Um interesse. Comecei com 3 jovens. Quando eu entreguei o grupo jovem para pegar um pré-adolescente, eu entreguei com 60 jovens. 60 jovens viraram obreiro, alguns viraram até pastor, por causa do interesse. A gente marcava, vamos lá no monte buscar o Espírito Santo, vamos lá na igreja de madrugada, vamos, nós estávamos ali. Hoje, irmãos do céu, é uma guerra fazer o povo ter esse interesse do Espírito Santo. Aí eles ficam com essa incredulidade no coração. E aí nada acontece, daí os milagres não acontecem, as coisas não acontecem. E quando eles perceberem que nada aconteceu na vida deles, a primeira coisa que eles vão dizer, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros. Irmão, a verdade é o seguinte, podemos estar só nós aqui. Se você já viu com o cordeiro assando dentro de você, quem faz o ambiente é você, não é o pastor. Amém? Quem faz o ambiente não é você que tem que fazer o teu ambiente. Se você vir apagado e ficar apagado dentro da igreja, você vai voltar apagado. Agora, se você já vai vir já assando o cordeiro dentro de você, é você que vai fazer o ambiente. Não importa se tem 1, 2, 3, 4 pessoas, não importa, porque você vem apenas para adorar. Para você tanto fez se vem gente ou deixa de vir, se tá vazio a tua frente, teu lado, você não está nem aí. Porque quando uma pessoa vem já com o cordeiro assando dentro dela mesmo queimando, o negócio é só olhar ali, ó. Não, eu vou buscar só Jesus, eu quero só Ele. Eu não vim por causa de multidão. Amém, irmão? Não vim. A multidão ia atrás de Jesus. E nem toda aquela multidão era curada. Só mesmo quem era curado quando buscava Ele de todo
o coração. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Essa mensagem é muito boa. Agora, a incredulidade, ela disfarça de perguntas e ela também disfarça de muitas respostas. Quer ver? Abre comigo lá em Marcos, no capítulo 6. Vamos lá. Marcos, capítulo 6. Quer ver? Marcos, capítulo 6. Veja só, o versículo 1 e o versículo 2, eu estava meditando aqui mostra que a pessoa incrédula, ela começa a fazer muitas pergunta demais. Aí depois, já em seguida que a gente lê o versículo 3, a gente vai entender que ao mesmo tempo que faz as perguntas, já tem a resposta. Olha a incredulidade aqui, quer ver? Vamos lá. Marcos capítulo 6, diz assim, e partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí o versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha só, ficaram tão preocupados aqui. Esse é filho do fulano, esse é filho de cicrano, esse é isso, esse é aquilo. Mas ficaram tão preocupados quem era Jesus, que nem olharam para as coisas que ele tinha feito. E é o que acontece dentro da igreja. As pessoas procuram perguntas e ao mesmo tempo já dá a resposta. Como é que pode? Perguntar por perguntar e ao mesmo tempo já trazer uma resposta. Olha a incredulidade aqui. Esse povo aqui se preocupou tanto quem era Jesus, que era o filho de carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas, mas são pessoas que não reconheceram o Senhor Jesus. Eu até fiz uma anotação aqui dizendo que essas respostas prontas, as nossas teologias, a religiosidade impede que os milagres aconteçam. Como que Deus vai fazer? Quantas vezes nós mesmos já cometemos já no início o erro de a gente orar a Deus pedindo milagres e ao mesmo tempo se dar ideia? Quem já fez assim? Se está orando a Deus por um milagre, Senhor, faça isso acontecer, faça aquilo, parece que você, sabe, você já vem com uma resposta pronta, dando ideia para Deus. Senhor, se o Senhor fazer aquilo, isso, o milagre vai acontecer. Não é assim? É incredulidade, irmão. A gente erra na oração nisso daqui. A gente erra. E o povo fica desse jeito. Senhor, eu estou com uma dor, eu preciso de ser curado. Senhor, mas é assim, Deus, eu vou lá no médico, eu vou sentar lá, vou pegar a senha, vai contar certinho, aí vai me chamar e eu vou contar o meu problema. Quando eu contar o meu problema, a minha doença para o médico, aí o Senhor chega, e faz o milagre acontecer, dando ideia para Deus. Saber que Deus não faz desse jeito. Amém, irmão? É a mesma coisa esse povo aqui. Mas como é que ele faz tantos milagres? Da onde que aparece tantas essas coisas? É um cidadão aí, é filho de José, de Maria, irmão de Tiago, ainda faz todas essas coisas. Quer dizer, vieram perguntas, ao mesmo tempo a resposta, mas não tiveram os milagres de Jesus, porque eles vieram tudo com as respostas prontas. Amém, irmão? Isso se chama uma incredulidade. E o povo hoje, eles fazem muitas perguntas, por demais.
Como que Deus vai fazer? Será que vai ser desta forma? Como que vai ser? Como que vai ser o meu futuro? Como que vai ser o futuro do meu filho? São perguntas. Irmão, quem crê não faz pergunta, amém? Ele simplesmente crê somente. Simplesmente. O homem chegou lá e falou: Senhor, o meu filho está assim, assado. Está desde criança. Levei aos teus discípulos e não puderam expulsar. Aí Jesus chega e falou: geração incrédula, até quando vão continuar assim, eu estando convosco? E aí as pessoas, com essa incredulidade no coração, se ela não romper com isso, torne o risco de perder a salvação. Infelizmente, torne o risco. Os milagres acontecem quando a gente crê. Eu tenho que crer, na verdade, cegamente. A verdade é essa. É como se eu fosse pisar agora, por exemplo, descer aqui, não tem nada aqui embaixo. Eu simplesmente vou colocar o pé, olhar reto e pum. Mas assim, eu olhar, pisar, crendo que quem vai dar o chão vai ser Deus, sabe? Vai ser Deus. Um dia eu vou preparar essa mensagem do Cordeiro, porque tem falado muito forte. Quero ver se eu trago uma Santa Ceia. Porque quando eles comiam o Cordeiro, tinha que comer as 3 partes principais, desde a cabeça aos pés. E quando eu entendo de comer o pé do Cordeiro, eu entendo que eu tenho que tirar o que me sustenta, para me ser sustentado pelo próprio Cordeiro. Amém, irmãos? Pedro, quando ele foi andar sobre o mar, na hora: Senhor, posso ir contigo? Venha, Pedro. E ele foi. Ele nem olhou ali na hora. Ele simplesmente colocou o pé e foi. Mas a hora que ele olhou para a água, a hora que aquele ventinho soprou, aí ele começou a afundar. Ele não devia ter olhado. Ele devia ter olhado para o foco. E o povo está perdendo o foco do Evangelho. Está olhando para a esquerda, está olhando para a direita, olha para trás e olha para baixo. Mas não está olhando para frente, onde Jesus está lá. Jesus fica ali esperando. Ele falou: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falou: vinde a mim. Ele não falou: eu estou indo aí. Não, ele falou: vinde a mim. Amém? A única coisa que ele fala que eu estou indo é quando está lá no Apocalipse, que fala: eis que estou à porta e bato. Porque quando ele chega até a pessoa que está lá batendo na porta, porque ele vê que a pessoa está presa, não consegue sair, aí ele vai. Mas quando ele fala que a pessoa, dá para a pessoa sair do seu lugar, sair do comodismo, dá para a pessoa se levantar, aí ele fica lá esperando: vinde a mim. Buscai-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o vosso coração. Então ele sempre está lá. Amém, irmãos? Ele sempre está lá. Somos nós que perdemos o foco do Evangelho. Isso tem que mudar, irmãos. Amém? Tem que mudar. Tem que reacender. Se entregar mais em suas orações. É só você ver quantas orações você faz por dia, irmão. Daniel, eu sempre falei, Daniel fazia 3 vezes oração por dia. Daniel, homem justo, íntegro, reto, 3 vezes ele fazia por dia. Então nós, pelo menos nós não queremos ser igual a ele, mas pelo menos nós devíamos fazer pelo menos 4. É ou não é? Se eu não faço 3, então tenho que fazer 4, mas não menos do que ele. Não menos do que ele. Será que nós estamos orando? Será que realmente nós estamos lendo a Bíblia? Será que a pessoa só não abre a Bíblia de dentro da igreja? Sim, abre. Será que em casa eu estou lendo a Bíblia? Será que eu realmente estou me alimentando a minha fé? Porque quando você lê a Bíblia, você alimenta a fé. Você não dá espaço para a dúvida, você não dá espaço para o medo, você não dá espaço para a incredulidade. Quando vê uma situação difícil na tua vida, o negócio abala. Abala ou não abala?
Abala. Não vou dizer que não. Existe um momento que abate na gente? Abate. Existe um momento que a gente abaixa a cabeça, se entristece? Entristece. Existe um momento da desistência? Existe. Mas quando você está fundado na palavra, irmão, o que manda não é o que você pensa. O que manda é o que queima dentro de você. Amém? Não é o que você pensa. Deus mesmo fala, os meus pensamentos não são teus, rapaz. É o que está queimando dentro de você. Quantas vezes eu falo como pastor, quantas vezes já não passou na minha cabeça de eu desistir da obra? Você acha que não? Já. Mas o problema, irmão, por mais que eu queira, eu não consigo. Sabe por quê? Porque não é o meu pensamento, é o que está dentro aqui. Aqui dentro não deixa. Eu te chamei. Aguente agora. Amém, irmão? É assim. E assim a gente mantém a incredulidade longe, as dúvidas, o medo, tudo aquilo que não provém de Deus, que entra na nossa vida, a gente vai tirando. Diga graças a Deus. Aí agora vamos lá, versículo 6. Versículo 4. E Jesus lhe dizia, olha só, isso aqui foi uma tristeza para Jesus. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão a sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A incredulidade. Irmão, pode estar a igreja cheia de gente doente, até lá fora, abarrotado de pessoas doentes, todo mundo doente, ninguém são, todo mundo. Mas você acha que todo mundo vai ser curado? Somente aquele que crê. Aqui Jesus se entristeceu. Sabe por quê? Eu até fiz essa anotação aqui, que a incredulidade se disfarça de falta de honra. Jesus lamentou que as pessoas não honram os seus profetas. Não honra. As pessoas hoje não estão acreditando mais nos seus pastores. As pessoas hoje não estão acreditando mais em seus profetas. Não estão mais. A incredulidade entrou dentro do coração das pessoas, que hoje em dia as pessoas não tem mais aquele respeito como era antigamente. Agora estão confrontando com pastores de dentro da igreja. Ovelha confrontando com pastor. Já viu essa? Praticamente deixa de ser ovelha, se torna bode. Porque o bode, quando ele abaixa a cabeça, ele vem com tudo. É assim que é o bode. Então estão confrontando. E isso entristece o coração de Deus. Porque quando é para o milagre acontecer na vida das pessoas, aí por causa de alguns bodes o milagre não acontece. Você não faz ideia o que acontece com o pastor quando ele vê essa situação. Ele chora nos pés de Jesus. Ele tem que entrar na brecha e chegar e falar: Senhor, esses não podem ser culpados por causa deste. Aí o que a gente tem que fazer? Pedir para tirar. Olha só, irmão, é ou não é? Você acha que é fácil para um pastor chegar assim: se for para continuar desse, então tira a pessoa da igreja, ou manda para uma outra, onde que tem outro pastor que de repente consegue lidar com essa pessoa que eu não consigo, mas poupa essas ovelhas. Aqui eu já fiz isso. Já fiz. E eles não estão na igreja para poupar muita gente. Para poupar muita gente. E eu fiz mesmo. Tem gente que já saiu. Uns foram para uma igreja, outros nem na igreja está mais. Voltaram para as drogas, voltou para a bebida, voltaram. E a gente fica sabendo. Porque eu fui o pastor mau? Não. Simplesmente eles não estavam honrando. Porque a incredulidade entrou tanto dentro do coração deles, que se ficasse só para eles, tudo bem. O problema é a semear. Eles começavam a semear aqui. Dúvida aqui. Eu não acredito mais no pastor. O pastor mais não sei o quê. O pastor ali. O pastor aqui. Como já teve gente que se disse que era profeta, chegou e falou: nossa, eu vi o pastor lá assim cortado no meio. Ele tem dois lados.
Vieram e contaram para mim. Um lado ele é pastor, mas o outro lado ele é bruxo. Olha assim. Pegou o meu passado lá de trás e jogou aqui no altar. Eu falei para Deus, eu até dei risada. Essa pessoa nem sabe o que está falando, Senhor. Não sabe. Não sabe. Porque se alguém perguntar, qual é o teu testemunho, pastor? Só porque você estava nas drogas, você veio para Jesus? Não. Porque você estava depressivo e aí você veio para Jesus? Também não. Porque você estava sofrendo e veio para Jesus? Também não. O meu testemunho eu simplesmente troquei de Senhor. Amém, irmão? O meu testemunho é totalmente diferente. O meu, dos demais que viviam nessa vida, é totalmente diferente. Se perguntar qual é o testemunho, eles simplesmente vão falar a mesma coisa. Nós só troquemos de Senhor. Porque onde nós estávamos, nós vimos que as coisas não estavam acontecendo. Aí veio o alerta e saber, não, tem alguém mais poderoso do que este. É este que eu vou servir, é este que eu vou seguir, e é este que eu vou. A gente até falar, é para esse que eu vou bater a cabeça. E nós estávamos batendo a cabeça nos pés de Jesus. Amém, irmão? Porque quando Deus nos usa, Ele usa mesmo para falar. A gente prega mesmo o evangelho. O verdadeiro evangelho confronta, irmãos. Não adianta, não tem como se esquivar. Não tem. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, por isso que muita gente não fica na tua igreja, porque o teu evangelho é pesado. Eu falei, então se for assim, então eu vou acabar com a igreja toda, então. Vou acabar. Porque daí fica mostrando mesmo para Deus que é as pessoas que não querem. Eles querem que o ego seja massageado, que passe a mão na cabecinha. É isso que eles querem. Nós pregamos o verdadeiro evangelho, amém, irmão? E nós vamos continuar pregando o verdadeiro evangelho. Jesus falou, e permaneça até o fim. Teu galardão vai estar lá garantido, amém? É o que me preocupa. Eu quero garantir o galardão e eu quero chegar lá no céu de cabeça limpa, tranquilo, que eu continuei pregando o evangelho. Por isso que Jesus se entristeceu aqui. Pode ver, ele se entristeceu, irmão. Porque honrar é louvar, aceitar e acolher. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Quase indo para o finalzinho. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Olha só, a incredulidade é a falta de fé e os milagres não acontecem. Até o próprio Senhor Jesus se admirou da incredulidade daquele povo. Imagina, naquela época, imagina agora, né? Veja como que o tempo está difícil. Até Jesus ficou admirado com isso. Ele passou a mão na cabeça e falou, meu Deus, ô Pai do céu, olha a incredulidade deste povo. Irmão, às vezes eu pego pesado, como eu falei. Se for para mim estar dentro da igreja e parar depois no inferno, melhor ficar no mundo. Não é verdade? Por que eu falo que que o nosso testemunho é diferente? Porque quando nós sabemos quem nós servimos, a gente serve. Quando falaram essas coisas para mim, muito mais ainda, nossa, eu cheguei a chorar, irmão. Ainda bem que o Espírito Santo vai me consolar, porque ele falou assim, pelo menos você sabe o que é servir, porque você servia a eles. Eu conversava com o diabo, irmãos, assim, como hoje eu converso com Deus, eu conversava também com o diabo. Então nós servia. Olha a diferença de servir. Então por isso que eu não falei, nós troquemos apenas de Senhor. Hoje nós servimos a Ele. Então hoje para nós tanto faz. Se for matar nós vamos morrer. Se é para me prender, nós vamos preso. Mas não tira nada daqui de quem eu vou servir. Não tem nada, irmão. Nada que vai mudar. Nada. Satanás já veio aqui na igreja, usou pessoas para me ameaçar. Na penúltima vez, porque a última vez ele veio aqui na igreja, mas em dezembro passado ele chegou e falou assim, manifestado, falou assim,
eu vou lá como perdido, não vou tocar na tua alma. Quando ele falou isso, eu podia me alegrar, mas eu fiquei mais esperto ainda. Por quê? Porque ele abriu mão da minha alma, então ele percebeu que ele não vai conseguir mais me tirar. É como se ele falasse, ó, tua salvação está garantida. Aí eu pensei que ia haver um acordo, mas o acordo veio depois. Aí ele chega e fala, só que uma coisa eu vou te dizer, você não vai pregar o evangelho, eu vou te impedir, eu vou fazer de tudo para impedir, para você não pregar o evangelho. Aí depois veio o segundo acordo. Uma pessoa usada dentro da igreja pegou e falou, pastor, você quer encher de gente na igreja? Ah, é claro, não interessa a qualquer pastor, não é mesmo? Ah, opa, qual a ideia aí? De repente, estou sem ideia, a pessoa pode ter uma ideia, né? Faz assim, tira a palavra e coloca bastante louvor e oração. Ah, quando eu olhei, falei assim, irmã, o povo mal e mal ora dentro da igreja. Aí quer colocar mais louvor e tirar a palavra? Eu falei, você está mal. Saiu da igreja. Falei, não vou tirar a palavra. Tirar a palavra é tirar o cordeiro. Não é verdade? Tirar a palavra é apagar o fogo do Espírito Santo. O que liberta é a palavra. O que me libertou foi a palavra. É aqui que me mostrou o poder de Deus. É aqui que mostrou quem é o verdadeiro Senhor. É aqui que mostrou para mim quem é o vitorioso de tudo. É aqui. É aqui que acendeu a chama do Espírito Santo. É aqui que abriu os meus olhos para a verdade. É aqui. Aí como que eu vou tirar? Estão compreendendo, irmão? Agora por causa do quê? Incredulidade. Entrou no coração. Aí quando a incredulidade entra no coração, para não sair da igreja, porque se apegou, ou por causa dos irmãos, das amizades, ou até mesmo por causa de uma placa, aí se torna uma pessoa religiosa. Aí só quer fazer os métodos religiosos, mas não faz mais os métodos de Deus. E isso é muito perigoso, amém, irmão? Vamos lá comigo em Mateus 17, vamos lá, rapidamente. Mateus 17, um pouquinho para trás aqui. Versículo 17, já nós já vamos orar. Olha só. Mateus 17, do versículo 17. Diz assim: aqui se perceber foi a cura de um lunático. Diz bem assim: e Jesus respondeu, disse: ó geração incrédula e perversa. Já chamou de perverso aqui. Meu Deus, se a gente chamar os outros de perverso hoje, pronto. Discurso de ódio. Vamos mudar a Bíblia, tirar a palavra perversa. Não é assim? Se falar, ó geração incrédula e perversa que são vocês, pronto. Aí o pastor fez um discurso de ódio. Olha Jesus aqui. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Aí mais uma vez, traz-mo aqui. Então a pessoa sofre, não é por falta de Jesus, não, porque é incrédulo nas coisas. Jesus está ali, irmão. O cordeiro está pronto para ser assado. Está ali. Ele já morreu na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. O seu sangue já foi derramado. Não precisa fazer mais nada, irmão. Apenas crer. Mais nada. Foi o que eu entendi no Evangelho. A minha conversão começou assim porque foi o que eu entendi. Por que para o outro tem que fazer? E o outro, ele simplesmente já fez. Falei, alguma coisa está errada aqui de Senhor. Para o outro eu tenho que fazer. E para o outro que fez, não, então eu vou com aquele que fez já por mim. Então quando eu deixo acender a chama no meu coração e eu começo a praticar a palavra e crer no Evangelho e praticar a justiça, o negócio está feito, irmão. Amém? Eu não sei como é que as pessoas conseguem achar tanto empecilho no Evangelho. Não sei como que acontece isso. Sinceramente eu não sei. Não pode ser um algo de tropeço na nossa vida. Não pode. O Evangelho de Cristo
tem que ser um caminho mais aberto, um caminho mais livre, embora que para a salvação o caminho é bem mais apertado. Domingo passado eu falei, Deus está espremendo agora o Evangelho. Ele não está mais espremendo os crentes, Ele está espremendo o Evangelho, porque até hoje o povo ainda, mesmo os que se batizaram nas águas, ainda não caíram na ideia deles, que para você servir a Jesus e praticar o Evangelho, você vai aborrecer a mãe, o pai, a família, o vizinho, o teu patrão, os teus amigos, prima, avó, avô, seja quem for. Não entenderam porque isso aqui não está encaixando na deles. Porque o Evangelho aborrece muita gente. Amém, irmão? Muita gente. E os primeiros a se levantar contra a pessoa que pratica o Evangelho não é o vizinho, não é o patrão, é justamente quem está do teu lado, que é a família. Eles são os primeiros. Eles são os primeiros. Então, aí o Evangelho começa a apertar mais, e Deus vai apertando, vai apertando. Irmão, essa semana mesmo eu estava falando com Deus, semana toda. O Evangelho está cada vez mais difícil, e a salvação também. A salvação também. Por isso que hoje eu entendo o porquê que quando fui batizado com o Espírito Santo naquela noite, naquela madrugada, foi a maior maravilha da minha vida, mas eu não imaginava que eu ia chegar e pedir, me mata agora, Senhor, me mata. Eu não quero viver, porque eu estava recebendo algo milagroso, parece que eu estava vendo o céu aberto. Hoje eu entendo por quê. Porque o Evangelho está apertando cada vez mais, está se estreitando cada vez mais, a porta para a entrada do céu está apertando cada vez mais, e se eu não continuar no foco do Evangelho, praticando o Evangelho, não sendo, só porque eu sou pastor, porque eu sou só obreiro, essas horas, título de pastor, obreiro, essas coisas, não vale nada diante de Deus. O que vale é o que está aqui, não é o codinome cristão, não é o codinome de crente, o que está aqui é o que diz: servir a Deus, seguir a palavra dele, toma a sua cruz e siga-me. É isso que nós temos que fazer. Mas quando a pessoa está com incredulidade demais no coração, acontece isso. A geração de hoje demonstra o quê? A falta de fé. Eu tenho a fé, mas chega na hora de praticar, não crê. Compreensão. Não está mais compreendendo a palavra de Deus. Por isso tem muito que falar, tem coisas que eu leio e não entendo, mas é claro. Aí você pergunta, se leu? Orou antes? Falou com Deus antes? Porque quando você ora, você lê, terminou de ler, ora de novo. De repente você não pode compreender agora, mas você vai compreender depois. Irmão, tem coisas que eu já li na Bíblia que demorou eu compreender, mas comecei a compreender quando eu comecei a cuidar de pessoas. Aí vinha aquele versículo e eu falei, puxa vida, agora me lembrei, agora estou entendendo isso. Veja, a falta de fé, de compreensão e também de autoridade espiritual. Além de não respeitar os pastores hoje, os seus profetas, eles, até a autoridade espiritual, eles não creem mais. Jesus já disse, ele não falou para pastor, obreiro, não. Ele simplesmente pegou e lançou. Quando ele lançou essa palavra, ele falou para todo mundo: eis que dei autoridade para pisares e serpentes e escorpiões. A autoridade não é só do pastor, é meu, é teu, dele, de todos nós. Ele deu essa autoridade, mas a incredulidade tira essa autoridade. Aí qualquer ameaça do diabo, pronto, a pessoa se desespera. E agora, pastor, o que eu faço, pastor? Não sei o que, pastor. Falou, cadê a tua fé? Cadê? Estão compreendendo, irmão? Quando você está no Evangelho de Cristo, quando você não deixa a incredulidade entrar no teu coração, quando você realmente crê no que está escrito aqui e na palavra de Deus e crê realmente nele. Se você realmente crê, irmão, pode fazer macumba o que for, matar 10, 20, 30 mil bois para te atingir. Não vai. Está lá escrito, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não será atingido. Não é assim? Eu creio nessa palavra. Quem crê nessa palavra?
Eu creio. Não é assim? Aí se chega lá no Salmo 91, que está à sombra do Onipotente, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu creio nessa palavra. Quem crê? Aí, ó. Aí chega lá, Colossenses capítulo 3, versículo 3, se não me falha a memória. A tua vida está escondida nas minhas mãos. Não tem como arrebatá-las. Quem crê? Eu creio. Amém, irmão? Mas por quê? Porque eu creio isso aqui. Meu irmão, você não faz o calor, está aqui em cima. Eu creio. Está queimando dentro de mim. Eu não posso deixar esse fogo apagar. Amém? Irmão, vocês que estão aqui, hein? Sejam bem-aventurados hoje com esta palavra, amém, irmão? Sejam bem-aventurados. Que quando você sair daqui, você só pensa da seguinte forma: eu quero manter aceso o cordeiro dentro de mim. Vai orando até nesse sentido. Porque eu vou trazer uma mensagem sobre isso daí, bem na Santa Ceia, que é o dia das mães ainda. Amém, irmão? Bem na Santa Ceia. Por isso que a incredulidade coloca em risco também a salvação. Quase no finalzinho. Vamos lá, Mateus capítulo 21, para me encerrar mesmo. Olha só. Olha o perigo da incredulidade. A pessoa incrédula perde a salvação, irmão. Apocalipse do capítulo 21. Uma outra coisa. As pessoas se batizaram, muitas pessoas se batizaram nas águas. Você vai evangelizar, como a gente tem evangelizado, falado com pessoas, de 10 pessoas que a gente conversa, 9,5 ainda, colocar meio ainda, já falaram que são batizados nas águas. Pelo que eu entendo do Evangelho de Jesus, o batismo nas águas significa a remissão dos seus pecados, aonde você mata a tua velha criatura para você se tornar uma nova criatura. Mas como que uma pessoa dessa se batizou nas águas e continua sendo a velha criatura lá fora? Então significa que ela não morreu. E se continuou na igreja depois, de um tempo depois, voltou para o mundo, é porque esqueceu de buscar o batismo, de reacender a chama. Aí o que fez? Ressuscitou a velha criatura. E agora, pastor, essas pessoas precisam passar pelo batismo? Eu tenho que me batizar de novo? Porque a Bíblia não fala, eu tenho que me batizar de novo. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala em remissão dos pecados. Então, se a pessoa voltou para o mundo, mesmo depois que se batizou, voltou para o mundo e voltou praticando as mesmas coisas erradas, se duvidar, pior ainda do que antes, então significa que vai ter que ir para o batismo. E não falar de novo. Porque na verdade entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Faltou um novo nascimento. E é o que está acontecendo. As pessoas não estão nascendo de novo. Tem pessoas que se batizou nas águas, sabe por quê? Eu já captei isso. Teve gente que se batizou nas águas, por quê? Porque a namorada se converteu. Aí o cidadão vai lá e se batiza também por causa da namorada. Aí a namorada se casa com Jesus, o cara não se casa. Aí o que acontece? Ele sai da igreja. Perdeu a namorada até para Jesus. Está entendendo? Tem aqueles que vão para o batismo nas águas, não para matar a velha criatura. Porque, eu estou doente, eu preciso de uma cura. Então, diz que a pessoa vai para o batismo para ver se é curado. Não é curado, irmão. Aí por isso que a gente vê pessoas assim, que depois na caminhada da fé começam a tropeçar. E isso me lembra uma passagem que também um dia eu vou trazer essa mensagem. Isso me lembra das sementes que Jesus falou. De 4 tipos de pessoas que está de dentro da igreja, dessas sementes. A semente é lançada, só que a gente é o agricultor, que é o pastor. A gente lança a semente, mas o que está dentro da igreja, não sabemos se é uma terra boa, se é uma terra que realmente vai aceitar aquelas sementes. É daquelas pessoas que ouvem a palavra, entra aqui e não segura. Aí chega Satanás, como diz lá na Bíblia, que fala em pássaros, vai lá
e arrebata a semente, tira a palavra da pessoa. E a pessoa fica assim, incrédula, vazia, aí não acontece nada, os milagres não acontecem. Vamos lá, versículo 8, olha só. Mas quanto aos tímidos, aqui para entender, os tímidos não é aquela pessoa que é tímida, né, que vai perder a salvação, eu sou tímido, não. Os tímidos aqui fala de pessoas medrosas, melindrosas. São aqueles que chegam na hora de proclamar o evangelho, a verdade não proclamam. E aos incrédulos, pronto, já falou aqui. E agora fala dos demais: aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A incredulidade. Lago de fogo é a segunda morte, irmãos. Essa segunda morte aqui não é essa morte daqui para outra. É a pessoa já saindo do oásis do inferno, indo para esse lugar aqui. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, você está julgando, quem tem que me julgar é Deus. Meu Deus, uma vez eu falei assim para um crente: quem me julga é Deus. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, aí eu entendi o julgamento de Deus. O julgamento de Deus já vem da seguinte forma: eu vou ser julgado por que eu vou para o lago de fogo e enxofre. Falei, quer saber? Não quero nem que Deus me julgue. É melhor que fale para mim, para ver se eu desperto. Porque se eu ficar esperando pelo julgamento de Deus, significa que eu já estou condenado, irmão. Ué, é só você ver aí. Quanta gente que está nas delegacias presa, na cadeia, esperando por um julgamento. Não é assim? Aquele cidadão lá que matou as crianças, você acha que ele já foi para o presídio? Ainda não. Ele está esperando por um julgamento, mas ele já está preso. O Ministério Público, todo mundo já preparou as papeladas, mas ele está esperando por um julgamento. E qual é o julgamento dele? Ele já está preso. Se ele já está preso, precisa de julgamento? Não, mas ele está esperando por um julgamento, para quando ele sentar na frente do juiz, o juiz condenar de vez. Pum. Agora você vai sair da cadeia tal, e vai para o presídio assim, assado, e lá você vai ficar o resto da sua vida. Vai ficar seus 20, 30, 40, 50 anos para frente. É a mesma coisa aqui. Agora uma pessoa incrédula, imagine, irmãos. Está lá no inferno: ah, Senhor, o que aconteceu? Por que eu estou aqui? Já é tarde. Agora vai saber se vai ouvir uma voz de lá dizendo: é porque você foi incrédulo, irmão. Você não acreditou. Temos que tomar cuidado, porque essa incredulidade ela entra sem perceber. Amém? Sem perceber. Por isso que você tem que estar em oração. Senhor, eu creio na tua palavra, na tua santa palavra, eu creio no teu poder, eu creio no Senhor, eu creio no Espírito Santo, eu sei que Ele está aqui. Amém, irmão? Senhor, olha, guarda minha vida, me acenda a chama de dentro de mim, até nas suas orações, tudo nós devemos fazer. Senhor, eu sei que tem coisas assim que não agradam ao Senhor, que está dentro de mim, tira, mas eu não quero perder a essência do Espírito Santo. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu não quero falar de Jesus só porque está escrito que Ele é a rosa de Sharon, porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Jesus isso. Não, o dia que alguém perguntar quem é Jesus para mim, eu quero falar de Jesus da forma que eu te conheço, daqui que está aqui dentro. Amém, irmão? Jesus tem que estar dentro de você. Ele não pode estar por fora, é dentro de nós. Esse cordeiro tem que estar dentro. Diga graças a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. Só para mim dar uma encerrada aqui nesse Mateus 24, do versículo 35, porque por mais de todas as coisas que a gente fala, desde a salvação, o juízo, tudo, aí Jesus ainda fala no Mateus 24, versículo 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então significa
todas elas serão cumpridas. É aí que você entra em ação. É aí que você entra em ação com a tua crença e não com a incredulidade. Porque enquanto você está aqui, você mantém a salvação. Amém? Mas tem coisas que você também precisa. Quando Jesus falou que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque fala também dos cumprimentos de suas promessas para nossas vidas, desde a salvação até uma bênção familiar. É a hora que você entra em ação. O Senhor mesmo diz: vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Então, enquanto eu estou aqui, o Senhor precisa me abençoar. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Para você ser abençoado, é só ser uma pessoa justa. Amém, irmão? Justa. Eu aprendi o que é ser uma pessoa justa, andar na justiça de Deus. Eu aprendi. Só para mim não estender a mensagem, vou dar um testemunho bem rápido. Certa vez me colocaram num grupo lá em Campo Largo, tinha mais petista do que não sei o quê. Eu nunca fui atacado tanto só porque eu era pastor. Aí começaram a me criticar, me xingar, e justamente um amigo meu, que é do PCdoB, um professor, começou a dar lição de moral, porque falou que estudou em escolas de freira, essas coisas aradas, começou a dar lição de moral. E aí o negócio foi saindo fora da linha. Sabe o trem quando sai fora da linha? Quando o trem sai fora da linha, cai tudo ali, vira uma bagunça. E aquele ali foi saindo, até que eu peguei, me irritei e falei bem assim, ó, o negócio é o seguinte: se vocês acharem alguma coisa do meu passado, começa a vasculhar aí, que todo em Campo Largo me conhece. Vai, vasculha aí. Vasculha o meu passado, porque o meu passado, o Senhor Jesus já me perdoou. Hoje eu sou uma nova pessoa. Falei assim. Aí eu peguei e falei, não só para esse cidadão, mas para mais 3. Agora, se pegar vocês, colocar de ponta cabeça e chacoalhar, vai achar podre de vocês que nem a mãe de vocês duvida. Quem é você para falar isso? Nós vamos te processar e não sei o que, e falava e me ameaçava. Ele falou, pode me processar, eu quero ver você me processar para ver se realmente eu tenho tudo isso que você está falando. Não, eu não falei nada do que você tem, eu só simplesmente falei assim, botar você de ponta cabeça, chacoalhar, vai achar coisa que até a mãe de você não sabe. Eu vou te processar. Eu falei, então vai, me processe, porque eu estou sendo justo com Deus, eu estou andando na justiça, eu não estou cometendo injustiça. Aí foi a hora que eu peguei e citei esse. Falei, quer saber? Não vou nem mais discutir com você. Até falei, pô, nem sei quem foi o louco que me colocou nesse grupo aqui. Mas cheguei e falei bem assim, ó. Eu falei bem assim para eles: eu vou mostrar para você o que é a justiça de Deus. Vou mostrar. Ainda eu até citei também isso aqui: passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus vai ficar, ele vai permanecer. E foi a hora que eu cheguei e falei bem assim: e vou dizer uma coisa, Jesus já disse, não fica nada em oculto que não seja revelado. Vai demorar 1 mês, 2, 1 ano sequer, mas vai aparecer o poder de alguém que está aqui. Ah, irmãos, isso foi na época das eleições. Ontem recebi a notícia desse mesmo professor chegar e falar, e os outros falaram, Gerdau, eu acho que você é louco. Eu falei, por quê? Rapaz, tá sabendo o quê? O professor tá lá que você falou? Então, quem diria, o professor renomado da nossa cidade, ascendiando 8 meninas na escola. Aí me lembrei da palavra, não fica nada em oculto que não seja revelado. Fiquei feliz com isso? Não fiquei, irmão. Depois ele foi lá no meu Instagram, pediu oração, pediu minha ajuda em oração para provar a inocência dele. Você vê? Eu errei com você. Falei, meu amigo, eu posso até orar da seguinte forma, não vou orar para Deus. Falei para ele, não vou orar para Deus chegar, provar a tua inocência. Quem tem que provar não é Deus, é você que tem que provar a tua inocência. Mas uma coisa eu vou fazer, eu vou orar para Deus te proteger, porque vai saber como que fica a cabeça de um pai. Porque preso você não vai ficar, você vai receber o teu processo em liberdade. Para quem conhece lei já sabe. Só que nessa liberdade você corre o risco de morrer. Pronto.
Agora por quê? Porque eu fui um homem justo, porque era o cara? Não, não é porque eu fui um homem justo, porque era o cara, porque eu sou pastor, porque todo o poder está sobre mim. Não, irmão, é só você andar na justiça. Deixa que fala mal, deixa que se levante contra você, mas se você está na justiça, você está na justiça de Deus. Amém? Palmas para Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Meu Pai, boa é esta palavra, Senhor, e agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, meu Deus, que entrou no nosso coração. Tira, meu Pai, toda a incredulidade, meu Deus, de dentro de nós. Nos enche, nos preenche cada vez mais, nos capacita, Senhor, para que a Tua palavra, meu Pai, ela seja verdadeira, para que a Tua palavra, meu Pai, ela venha, meu Deus, se cumprir também de dentro de nós, através do Teu Espírito. Por isso, Senhor, venha com Teu Espírito Santo, meu Pai, e venha, meu Deus, nos renovar, nos ensinar, nos preencher, meu Pai, cada vez mais. Queremos o Teu Espírito e a Tua presença. Queremos o Senhor em nossas vidas, Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, fala com Ele. Se há uma incredulidade, pede para tirar. Aleluias. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Darei minha vida aos Teus pés. Aleluia. Isso, cante para Ele. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluias. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. La 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 la. Aleluias, aleluias. La 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 la. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluias. Deixa queimar, deixa queimar.
Aleluias. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. La 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 la. Aleluia. La 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 la. Queima, Jesus, dentro de nós, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluias, meu Pai, queremos o Teu Espírito, meu Deus, queima dentro de nós, Jesus, queima, Senhor, queima dentro de nós, fala para Ele, queima dentro de mim, Senhor, queima com o Teu fogo, com o Teu Espírito Santo, aleluias, 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 meu Pai. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, queima dentro de nós, meu Pai, queima cada vez mais forte dentro de nós, porque queremos, meu Pai, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Não queremos, meu Pai, de maneira alguma, meu Pai, servir alguma religião. Não, Senhor, queremos servir o Teu Espírito. Queremos servir a Ti. Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Isso, busca a presença dEle. Fala com Ele. É importante que você abra a sua boca e converse com Ele. Fala para Ele, Senhor, eu quero que o Teu Espírito queima dentro de mim. Eu quero que a Tua presença queima dentro de mim. Queima, Senhor. Queima dentro de mim, meu Pai, para que a minha fé seja uma fé renovada, porque eu sei que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, e no momento que eu não agrado a Deus, é o momento em que estou em pecado. Ah, Senhor, tira a incredulidade de nosso coração. Aquele homem chorou desesperadamente e disse: Senhor, me cura da minha incredulidade, porque ele sabia que se ele crer e ele for curado da incredulidade, o filho dele seria liberto. E muitas das vezes é o que acontece, meu Pai. De repente a gente fala, ora ao Senhor. Eu tenho orado pelo meu esposo, eu tenho orado pela minha esposa, eu tenho orado pelos meus filhos, Senhor, eu tenho orado pela minha casa, mas ninguém ainda vai na igreja.
Senhor. Aleluias. Eu amo o Senhor, meu Pai, mais do que tudo nesta vida. Queremos ser apenas servos, queremos te servir, queremos também ser chamados de amigo, de filho. Ah, meu Senhor, queremos fazer parte do reino do Senhor, queremos fazer parte, meu Pai, daquelas pouquíssimas pessoas que te servem de fato e de verdade, que não está nem aí, meu Pai, para as outras coisas a não ser para o Senhor. Por mais que a gente tenha as coisas do mundo para cuidar, seja o trabalho, seja na casa, com parentes e famílias, mas o nosso coração, quando era queimado com o Espírito Santo, o nosso coração, quando o Cordeiro está de dentro de nós, ah, meu Pai, o meu maior prazer é ficar sentado na mesa o tempo todo, comendo deste Cordeiro, se alimentando deste Cordeiro. E quando, meu Pai, eu vi que eu comi bastante, que eu estou cheio desse alimento, meu Deus, o que me alimentou e que fez bem para mim, Senhor, eu posso passar para aquele que também está com fome. O teu povo precisa ter fome, fome do teu Espírito, fome da tua presença, fome do Evangelho, fome, meu Pai. Meu Deus, não deixa com que essas pessoas apenas sintam que a salvação é apenas uma história qualquer. A Bíblia não é um desenho em quadrinhos, a Bíblia não é um livro de conto de fadas. Não, Senhor, é a tua palavra, porque nela não podemos acrescentar nada e muito menos tirar, Senhor, porque aquele que quiser viver na bênção vai praticar a palavra, vai viver o Evangelho, nem que doa, nem que geme, porque é com lágrimas, meu Pai, é com lágrimas, meu Deus, que nós alcançamos a nossa salvação. Queima, Senhor, queima dentro de nós, queima, Jesus. Aleluias. Oh, cantará, chabralá, sabrazi, cantei, chabralás. Aleluias. Oh, glória. Sinta a presença do Senhor. Senhor Jesus, nós não viemos pelo que o Senhor tem, nós viemos pelo que o Senhor é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor é o nosso verdadeiro milagroso, o milagreiro aqui é o Senhor. Eu não preciso de imagem, de escultura para representar o Senhor, porque o Senhor já está dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo fica pairando sobre nós, porque o Cordeiro está dentro. Amamos a Ti. E se você crê, diga graças a Deus e palmas para Jesus. Aleluia.